texto simples, aparentemente, e outro texto de Lucas também, um texto de Josué, que é conhecido de todos vocês. Eu gostaria de já começar lendo Josué 24:15. Se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir, se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Esse texto é um texto simples que você já ouviu muitas vezes, certo? Não é um texto aparentemente com muita significância, a decisão de servir, mas eu gostaria de retirar alguns pontos para cada um de nós como homens, devido à relevância da figura do homem e do pai, não só para a estrutura do reino de Deus, mas para a estrutura da sua casa. Nós vivemos em dias nos quais Satanás tem atacado a estrutura física, intelectual, emocional e espiritual do homem, ok? Se ele consegue desestruturar a figura do homem, do pai, do provedor, do protetor, do pastor da família, que é o pai da família, o homem, ele desestrutura não somente aquela família, mas por tabela ele desestrutura a igreja e também o reino de Deus na terra. Pense bem nisso. Eu não sei quantos vocês já perceberam, mas quando alguém vê, por exemplo, um dia, o meu filho mais velho, ele estava num lugar, numa reunião da igreja, e um indivíduo chegou para ele e falou assim: "Você é filho do Gomide, né?" Aí ele perguntou: "Mas como é que você sabe?" Ele falou: "Rapaz, você anda igualzinho ao seu pai." Pelas passadas, o jeitão de andar, ele reconheceu o meu filho, que ele não conhecia. Nós havíamos estudado juntos no seminário. E quando eu saí do seminário, eu estava solteiro, eu terminei o seminário em dezembro, casei em março, já estava namorando há um tempo já, e estava noivo já há um ano, quando me casei. E ele conheceu meu filho pelo andar. Onde o filho aprende a andar igual o pai? Nós que somos pais de meninos, e os que são pais de meninas também, o comportamento, ele não passa apenas pela instrução verbal. Talvez a instrução verbal seja uma parte, uma porcentagem, eu não diria pequena, importante, mas não é a maior porcentagem no processo de aprendizado, ok? Uma pessoa, ela não aprende o caráter pelo ensino apenas. Ela não aprende a honestidade pelo ensino apenas. E ela não aprende religião pelo ensino apenas. As crianças, os filhos, eles estão constantemente observando a nossa forma de agir, de falar, de pagar, de negociar, de tratar os líderes, de tratar as pessoas com as quais nós convivemos diariamente. E as decisões que nós fazemos num certo ponto da vida que vão impactar a vida dos nossos filhos, elas estão calçadas por uma parte do passado que vem construindo essa passada que os filhos copiam, entendeu? Então, o jeito de andar, ele apenas revela toda uma estrutura física, social, emocional, espiritual que nós compomos, porque nós somos seres com facetas da vida, certo? A Bíblia, ela apresenta o ser humano como um todo, tá? E a religião, ela não pode, não tem como ser desconectada disso.
Em inglês, eu acredito que em português seja mais ou menos a mesma coisa. Eu tentei fazer uma versão meio em português, mas aqui nós usamos 3 palavras com P, que é provider, protector, priest. O provider é o protetor. O homem, ele é, o provider é o provedor, ok? O homem, ele é o provedor da família. Especialmente na nossa cultura, a cultura brasileira, por exemplo, o homem, ele tem que ser a figura central provedora da família. Não tem nada de errado, às vezes, num certo ponto da vida, da esposa ajudar por necessidade, até por necessidade, ok? A estrutura social hoje, ela está desenhada para jogar a mulher no mercado de trabalho. E aqui eu quero fazer um adendo. Tanto quanto possível, o homem precisa carregar essa, entre aspas, essa carga da manutenção da família, ok? Muitos homens, infelizmente, pressionados pela mídia, pelos exemplos da sociedade na qual vive, eles acabam permitindo a si mesmo não carregar aquilo que é a carga que ele possui a responsabilidade de carregar e que Deus deu a ele. Ser um provedor é de extrema importância, especialmente por conta dos filhos, ok? Quando nós não assumimos a carga de ser o provedor, nós temos que colocar essa carga sobre a esposa também. E Deus não dá à esposa essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua enquanto homem, é minha enquanto homem provedor da família. E quando eu digo provedor, eu não estou falando aqui confortos ou extras que a sociedade capitalista impõe sobre nós, ok? E quando eu digo capitalismo, especialmente nós precisamos entender que existe uma responsabilidade. A Bíblia diz, por exemplo, que aquele que não trabalha não deve o quê? Comer. Isso não é apenas uma responsabilidade, isso é um mandamento. O meu irmão tem responsabilidade. Seu irmão não tem responsabilidade nenhuma de alimentar você enquanto pai, enquanto aquele que deve suster a sua família. Veja, eu não estou falando de uma catástrofe, um problema que às vezes acontece com uma família e que a igreja, os outros homens da igreja, as outras famílias devem e têm a responsabilidade também de se unir e ajudar a pessoa a se reerguer e a consertar um problema ali, ainda que seja um problema por responsabilidade da própria família. Se a pessoa se arrepende, a igreja ela tem uma certa responsabilidade de vir e ajudar a se reerguer. Fora as outras catástrofes, por exemplo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, agora recente, com a enchente, né? Ou as enchentes, as chuvas aí, anyway, de qualquer forma, muitas pessoas estão se voluntariando, se unindo para ajudar. Esse é um papel da igreja também, ok? Mas enquanto provedor, nós precisamos assumir essa responsabilidade, porque nós somos colocados por Deus como aquele. Então, quando Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué, meus irmãos, não está falando apenas de religião. Ainda porque a religião, ela invade e se mescla com todos os aspectos da vida de uma pessoa, de um ser humano. Ari, bem-vindo, bom te ver. Veja, meus irmãos. Muito obrigado, satisfação revê-lo. Veja, eu não posso simplesmente dizer assim, eu sou um pastor, o meu trabalho está aqui. Quando eu volto do meu trabalho, de visitar um membro, de prover alimento espiritual para a igreja, ok? De administrar a casa do Senhor, ou as responsabilidades, as incumbências que eu tenho enquanto pastor, na minha casa é minha vida privada. Isso não existe, irmãos.
Você pode ser um médico, um dentista, um administrador, um dono de negócios, um fazendeiro, qualquer que seja a sua profissão ela está extremamente ligada com a sua vida íntima e relacional com Deus, com a sua crença na palavra de Deus. A religião ela deve ser o norte da nossa vida, diariamente. Veja, você não pode ensinar para seus filhos aquilo que você não é. Você entende? Eu não posso dizer para meus filhos, eu tenho 2 meninos, um de 18 e um de 21. Alguns de vocês conhecem. Eu não posso dizer, Jonathan, Samuel, façam desse jeito. Não olhe o comportamento do papai. Isso não funciona, meus irmãos, não funciona. Um homem preguiçoso é o termo usado, vocês todos conhecem, ok? E a preguiça de um homem, enquanto pai, enquanto homem, provedor da casa, vai gerar uma série de problemas para aquela casa e também um exemplo que vai perpetuar que dificilmente o filho ou a filha conseguirão romper. Vocês entendem? O processo do trabalho, o homem tem que ser, o termo que a gente usa em inglês, hard worker, ele precisa ser um trabalhador duro, um trabalhador que sustente a família. Eu não estou falando de trabalhar aí 15 horas por dia, igual alguns têm essa mentalidade. Eu estou falando trabalhar com fidelidade nas suas horas de trabalho. Seus filhos vão saber mais cedo ou mais tarde que qualidade de trabalhador você é. Qual o processo de trabalho que você desempenha na sua vida, qual a sua fidelidade, seja nos seus business, nos seus negócios, de onde você retira a fonte com a qual você coloca a comida e a provisão na sua mesa. Ok? E daí, oriunda o pagamento das contas, a fidelidade nesses pagamentos, os filhos, eles observam. Juntamente com essa questão, meus irmãos, do provedor, entra a questão de dízimos e ofertas, ok? Alguns podem até discordar, pastor, mas algumas pessoas são infiéis, não cabe a nós. Se existia um sistema completamente driblado quanto aos dízimos e ofertas, era no tempo de Jesus, ok? Eles inventaram uma série de sistemas, os líderes da época, e Jesus simplesmente ele não falou, não, deixe de devolver o dízimo, deixe de retornar as ofertas. Jesus simplesmente manteve fidelidade. Eu não estou falando isso por questão, é lógico que o meu salário, ele, enquanto pastor, vocês sabem, ele vem, não é, de cada um dos irmãos fiéis dos lugares onde eu cuido, certo? E eu, enquanto pastor, tenho que ter a responsabilidade de ser fiel também nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Meus filhos não aprenderão fidelidade com Deus se eu sou relapso nesse aspecto. Isso é parte do provedor, é parte da minha renda, das minhas entradas. Então, quando Josué ele passou daquele ponto que ele lidera o povo de Deus, ele falou, olha, de um ponto para trás, os pais de vocês, eles foram infiéis nesses aspectos. Vocês agora precisam decidir, mas vocês precisam decidir. Vocês não podem ficar agora com um serviço dúbio, uma crença dúbia. Ou vocês vão servir os deuses que os pais de vocês serviram antes de passar o rio, ou vocês vão servir ao Senhor. Eu, porém, Josué falou, juntamente com a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Okay? Então, Josué incluía essa questão da fidelidade a Deus, do provedor. E aqui entra outros aspectos que nós poderíamos abrir, mas por leque de time, por falta de tempo, eu não vou esmiuçar, mas apenas mencionar que dentro da cultura hebraica, que era uma cultura extremamente mesclada com a questão divina, porque era uma teocracia, até um certo ponto, depois eles escolheram um rei, havia a questão do ensinar aos filhos uma profissão. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Especialmente para o menino
ele precisa aprender algo extra, precisa aprender a trabalhar com as mãos. Isso é extremamente importante, viu? Extremamente importante. Então, porque eu sou um administrador, ou porque eu sou isso ou aquilo, não, eu não vou. Eu vou resguardar meu filho de fazer alguns trabalhos pesados. É o contrário. Você tem que ensinar seus filhos, especialmente os meninos, a serem provedores. Pense assim, você que tem meninas, por exemplo, ok? Você cuida da sua filha com esmero, aquele ser frágil, aquele ser singelo, não é? Que um dia vai se casar. Você permitiria a sua filha casar com um homem exatamente igual a você? Pare e pense. Você gostaria que a sua filha casasse com um homem e fosse sustentada com um homem igual a você? Qual que é o tipo de trato que você dá para sua esposa? Qual o tipo de religião que você tem? Você gostaria que o esposo da sua ou o futuro esposo da sua filha, se ela é pequena, provesse da forma que você provém para casa? Essas são perguntas que nós precisamos fazer todos os dias. Servir a Deus não exime essa questão. Pastor, isso aí não tem nada a ver, isso é finanças. Irmãos, religião, diz Ellen White, está mais presente num bom pedaço de pão do que muitos pensam. E dentro do pão entra a provisão, dentro do pão entra a responsabilidade, sim, de prover enquanto homem, enquanto figura que Deus estabeleceu. O Elevô é médico, eu não sei se tem mais algum médico, mas vocês sabem, quando você compara a massa muscular do homem, a força muscular do homem, Deus fez o homem com uma estrutura diferente. Por que que antes do pecado, quando não havia problemas, Deus já fez o homem com uma estrutura diferente? Você já viu como é uma mulher? A mulher ela é singela, tem movimentos diferentes. O homem é um ser mais firme, mais rijo, musculatura mais firme. Deus colocou isso, então, para o segundo aspecto. O homem é o protetor da família. Protetor envolve a responsabilidade de você proteger a sua família em todos os aspectos que cercam. Quando o homem anda com a esposa, ele tem que ser aquela criatura firme, forte, ok? E em alguns momentos o protetor precisa falar palavras um pouquinho mais firme para algumas outras pessoas que às vezes se acercam o seu arraial. Ou que acercam seus filhos. Nós fizemos homeschooling com nossos filhos até eles entrarem na faculdade, ok? Meus 2 filhos estudam teologia, o mais novo estuda teologia com business ou administração. Em alguns momentos, enquanto a gente fazia homeschooling, a gente cercava nossos filhos. E algumas pessoas, às vezes, invadiam o espaço. Inadvertidamente, eles se achavam no direito. Ele é o pastor, a gente... Não, pastor, coitadinho dessas crianças, o senhor está privando dessas crianças. E eu firmemente virava e falava assim, amigo, com licença, você me desculpe, da sua casa cuida você, da minha cuido eu. Com respeito, enquanto pastor, eu era firme, eu dizia, aqui no meu arraial instruo eu os meus filhos. Eu vou ser o responsável por responder diante de Deus por eles. Então eu tenho que proteger. Não, deixa seu filho dormir fora. Nunca deixamos nossos filhos dormir fora. Vai para um acampamento com um monte de jovens. Eles não tinham idade. Eles não tinham condições ainda emocionais para escolher algumas coisas. Deixa seu filho ver o que quer. Não, você tem que proteger seu filho. Você tem que proteger sua esposa. Você tem essa responsabilidade de ser o provedor, o protetor. E no protetor, não é somente se algum ladrão, alguém invadir a sua casa, você vai cruzar os braços e vai deixar a pessoa fazer o que quiser com alguém da sua família? Ou você vai tomar a responsabilidade de proteger enquanto pai, enquanto homem? Para e pensa.
Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava na frente, ele tomou a posição, ele falou: não, no céu eu não entro sozinho. Eu protejo a minha família, meus filhos, a minha esposa das influências de fora. Obviamente, num determinado ponto, cada um deles, enquanto esposa, enquanto filhos, filhas, eles terão a responsabilidade de decidirem por si mesmos, porque são indivíduos. E eles um dia, enquanto adultos, responderão às crianças diante de Deus. Mas no processo dessa passada, dessa pegada, desse aprendizado, nós temos a responsabilidade, sim, de sermos protetor. Especialmente nos dias de hoje, irmãos, que a internet, as pessoas têm acesso livre na internet, ok? Elas têm acesso livre na internet, na mão. E muitos pais, inadvertidamente, eles dão esse acesso aos filhos. Não, irmãos, nós precisamos proteger nossos filhos no mundo de hoje. Proteger das más influências, mesmo dentro da igreja. Vocês sabem que mesmo dentro da igreja existe o quê? O trigo e o cordeiro e o lobo. Sempre haverão aqueles que Satanás, infelizmente, vai deixar ali para... E alguns não são boas influências. E a gente tem a responsabilidade. Eu não estou falando aqui da gente sair crítica. Ah, meu filho, aquele fulano... Não. Enquanto protetor também, na minha casa, eu nunca permiti criticar ninguém. Eu nunca permiti fazer crítica ao pregador. Eu nunca permiti fazer crítica aos líderes da igreja, não. Eu nunca permiti criticar aos outros irmãos da igreja. Ellen White fala que muitas vezes na nossa mesa, quando nós vamos comer depois do sermão do sábado, nós colocamos um cadáver ali de algum irmão e nós nos deliciamos com a sua carne. Sabe o que acontece na mente de muitos filhos? Eles pensam assim: meu pai critica a igreja, meu pai critica o pastor, meu pai critica os outros membros. Essa igreja não serve para mim. Isso é o que fica na mente das crianças. E sabe o que eles fazem? Eles abandonam. Filhos de muitos líderes, filhos de muitos membros abandonam a igreja. Essa é uma forma de você proteger a sua família. Não critique, ajude, faça a sua parte. Problemas, eles vão ver que a igreja tem problemas. Sabe por que a igreja tem problemas? Porque eu faço parte da igreja, eu sou um problema. Você é um problema, porque nós somos pecadores. Quando eu digo nós somos pecadores, eu não estou falando de minha natureza é pecaminosa, deixa eu fazer o que quer. Não. Aí eu parto para o segundo texto. Veja, Lucas, capítulo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo aí. Lucas, capítulo 13, versos 24 e 25. Jesus, ok? Falando da porta estreita. Aí no versículo 22 ele diz assim: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? O que Jesus respondeu? Não, meu filho, todos vão para o céu. É isso que Jesus respondeu? Olha o que ele respondeu. 24. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Aí ele continua dizendo: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Por que Jesus não disse assim? Não são muitos. Ou por que Jesus não disse mais ou menos? Ou por que ele não disse são muitos, comparado com o número de seres humanos? Ele disse assim, como resposta: esforcem-se por entrar pela porta. Alguns pastores, alguns teólogos tentam fazer toda uma ginástica hermenêutica para tentar dizer: não, Jesus está usando uma hipérbole aqui. Não, Jesus está falando de algo real, usando um símbolo de uma porta. E ele diz que a porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que apesar de a salvação ser gratuita pelos méritos de Cristo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã,
Exige esforço da minha parte para me manter no caminho. Não foi o que Paulo falou? Eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não esteja sendo rejeitado? Enquanto pai, provedor, protetor, eu tenho sim que fazer um esforço. Eu que não acorde cedo para trabalhar, para dar o exemplo, eu vou dar um mau exemplo e a minha mesa vai ficar vazia, certo? Religião, ela não está desassociada do esforço de forma alguma. Por que que o mandamento, por exemplo, especificamente nessa época, ele se refere mais ao homem? Você já parou para pensar nisso? Que o mandamento diz assim: não adulterarás. Mas se você olhar uma boa porção do mandamento, ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, não diz o marido, sabia? O mandamento literalmente não fala o marido. Obviamente aplica-se para a esposa também. Ah, pastor, mas é porque havia uma sociedade machista. Não, senhor. As mulheres hoje também estão sendo desvirtuadas pela mídia, mas o homem, ele se atrai mais pela vista. E aqui falando homem para homem abertamente, eu sou homem, você é homem. Algumas mulheres, e aqui eu entro na parte do protetor também, algumas mulheres, irmãos, casadas, elas se vestem de um jeito que outros homens olham para elas e, pum, são despertados sexualmente. Eu não estou dizendo para você que você, não, de hoje em diante você vai vestir assim, eu vou proibir você. Eu nunca falei nada sobre vestimenta para minha esposa. Ela decidiu usar roupas decentes para proteger a ela mesma e para proteger também a reputação do marido dela, que é pastor. Ela entendeu que ela precisava também, nesse aspecto dela, proteger. Mas vem cá, e se eu fosse um mau marido? Ela ia tentar proteger a minha reputação aí de por etapa? Não, não iria. Então você é o responsável com o seu exemplo, a sua esposa, ela entra. E às vezes você precisa sentar e falar: minha esposa, meu amor, minha querida, fofinha, que é a forma que eu chamo minha esposa. Ela é magrinha, mas eu a chamo de fofinha desde o início e ela também me chama de fofinha. Não põe um apelido, viu? Em mim. É apenas uma brincadeira. I don't mind, como dizem aqui no inglês. Mas quando nós, às vezes nós temos que chegar e falar: olha, eu acho que isso daqui. Às vezes você precisa chegar para sua esposa e falar assim: olha, abra os olhos porque aquele sujeito ali. Você é o galo do seu quintal, ok? E você tem que proteger as suas crias ali. Você é o responsável por isso. Ah, não, deixa fazer qualquer coisa. Não, o marido, às vezes, ele precisa chegar e falar: olha, abre o olho por causa disso, disso. Assim como a esposa também, às vezes, enxerga coisas. E vou dizer uma coisa para você: mulher tem um sentido que o homem não tem. Mulher, às vezes, entra em umas passadas que ela chega e fala assim: olha, abre o olho, aquilo ali não está mesmo. Abra os olhos, os ouvidos e dê atenção à sua esposa. Mas você é o responsável por proteger a sua família, proteger a sua reputação, proteger a reputação dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa, dando o seu exemplo, ok? Parte do protetor entra a responsabilidade disso daqui. Por que eu mostro isso daqui? O acesso gratuito à internet, gratuito que eu digo, você paga aí o seu telefone e você tem um acesso gratuito a muitas coisas, ok? Tem levado muitos protetores a não se proteger, entrando em espaços que ele jamais deveria entrar. E o número de pessoas viciadas em pornografia tem crescido assustadoramente. Inclusive até no meio de profissionais da religião, ok? E quando eu digo profissionais da religião, eu coloco pastores, anciãos, pessoas que têm cargos na igreja. Tem sido assustador o número de pessoas que se tornam viciadas a uma coisa. E você vai. Às vezes você está fazendo uma pesquisa, aparece determinadas coisas e Satanás dá uma deixa. Meu irmão, esforce-se por entrar pela porta. Jesus não irá cortar seus dedos para não clicar. Jesus não irá colocar um tapão nos seus olhos para você não ver.
É sua responsabilidade ser o protetor. Você não pode ser o protetor do caráter dos seus filhos se você não proteger o seu próprio caráter. Eu não posso dar aos que me rodeiam aquilo que eu não possuo. Você entendeu? Enquanto ao protetor, e a última parte sobre o protetor, eu gostaria de falar que é sua responsabilidade abrir a Bíblia diariamente e ter a sua comunhão pessoal com Deus. Sua esposa não deve fazer por você, seus filhos não devem fazer por você. Aliás, a probabilidade é que a espiritualidade dos seus filhos não será maior do que o nível da sua espiritualidade. Ah, pastor, mas vocês... Não, irmãos. As pessoas aprendem. Olha a linhagem dos reis de Israel. Raramente um rompia o ciclo de apostasia e de idolatria. Verdade ou não? Geralmente eles seguiam os passos do rei anterior que o antecedia, do pai, etc. A apostasia vinha, algum rompia, Deus fazia um milagre, chamava, a pessoa aceitava e ele mudava o curso das coisas. E o que acontecia quando um rei se arrependia e mudava? Um líder se arrependia e mudava? A nação vinha ao arrependimento e isso influenciava todos. E havia arrependimento, conversão, confissão de pecados, volta ao Senhor, reforma acontecia após esse ciclo. Faça uma reforma na sua vida espiritual. Faça um pacto com Deus. Eu não estou dizendo de promessa, de ano novo. Ah, Senhor, eu prometo fazer o ano bíblico. Ano bíblico é nada comparado com a nossa missão, responsabilidade diária de nos colocar aos pés de Deus. Então, quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta, ele está falando de comunhão diária com Deus, de busca de Deus. Senhor, aqui está o meu coração. Como tem sido o meu coração enquanto pai? Como tem sido o meu coração enquanto homem? Meu coração está sendo fiel ao Senhor? Estou eu devotando ao Senhor o meu tempo somente naquilo que eu deveria devotar e me tornar um exemplo para minha casa, para minha esposa e para os meus filhos? Essa é a sua responsabilidade, meu irmão. Não é a responsabilidade do pastor fazer por você, orar por você, pela sua família. O pastor tem a responsabilidade dele de cuidar do rebanho, mas você é o protetor, você é o provedor da sua casa. Então eu entro na última. Você é o priest, que traduzindo seria sacerdote, mas eu traduziria por pastor da sua família. Você é o responsável. Você é o responsável. Você é o responsável por levar diariamente a sua família aos pés de Deus. A menos que você tenha que sair muito cedo, 3 da manhã, para o trabalho, você tem que delegar a responsabilidade à sua esposa. Ok? Mas é a sua responsabilidade chamar para o culto familiar. Como é que eu vou chamar a Deus para adoração se eu não sou um adorador de Deus? Percebe? Se eu não busco pessoalmente o contato com Deus diário através de sua palavra, o que eu vou dar para minha família? A pessoa ela vai chamar para o culto familiar desmotivado, sabe por quê? Porque não tenho como desassociar aquilo que eu creio daquilo que eu sou. Eu vou dizer uma coisa para você. Rapidamente os filhos percebem. Rapidamente eles percebem. Você pensa que os filhos não veem, eles veem o tempo que você passa com Deus. Eles veem as suas respostas a questões espirituais, se elas são superficiais, rasteiras, ou se elas são profundas pela pesquisa da palavra de Deus e do espírito de profecia. E é um presente que Deus deixou para essa igreja, ok? E são as duas fontes de pesquisa. Você pode ir para comentários bíblicos que são produzidos, mesmo pela Igreja Adventista, mas todos esses são produtos de homens e precisam ser filtrados pelas duas fontes maiores, que são a Bíblia e o Espírito de Profecia, ok? Você precisa se nutrir, você precisa passar tempo de qualidade com Deus, porque isso vai refletir na educação dos seus filhos, no seu trato com a sua esposa. E quando eu entro aqui no pastor, eu faço novamente a pergunta, especialmente, esse não é meu caso, mas eu posso prefigurar isso de uma forma. Eu gostaria que as minhas futuras noras
fossem tratadas, porque quando meus filhos casarem, as minhas futuras noras vão ser minhas filhas, ok? Na cultura americana, para vocês terem uma ideia, a nora chama o sogro, não é de sogro, ela chama o sogro de dad. Dad quer dizer papaizinho, papaizinho. E chama a sogra de mamãezinha, porque eles se tornam pais e mães, e eles têm a responsabilidade de pai e mãe depois do casamento. Eu gostaria que a minha futura filha fosse tratada por meus filhos como eu trato a minha esposa? Ou eu não confiaria uma outra moça aos tratos dos meus filhos? Sabe onde eles aprendem o trato? Da forma que eu trato a minha esposa. Você gostaria que a sua filha fosse tratada por um outro homem que vai casar com ela cedo ou tarde, se ainda não, da forma que você trata a sua esposa? Porque eles aprendem dessa forma. Da forma religiosa, da qualidade de culto que você tem em casa, da qualidade de relacionamento que você tem com Deus. Você gostaria que um outro homem tivesse o mesmo nível? Então pare e pense nisso. Veja, provedor, protetor, sacerdote ou pastor, para manter os 3 P's que nós temos aqui. Meu amigo, meu irmão, ninguém vai fazer por você, nem Deus, sabia? Deus não vai te obrigar, vai te amarrar e vai falar, não, você vai entrar no céu, quer queira ou não. Não. Josué falou, esforçai-vos por entrar pela porta. Porque Jesus disse, porque apertada é a porta, estreito é o caminho. E Josué falou, eu vou entrar por esse caminho. E eu não vou sozinho. Eu me recuso a entrar no céu sozinho. Meu irmão, a minha tarefa da minha vida, em primeiro lugar, é manter a minha esposa e meus filhos no caminho. A escolha final será deles, mas o exemplo e a responsabilidade são minhas. Vista essa causa como homem, abrace essa causa e seja o homem protetor, provedor e sacerdote da sua família. Esse é o meu desejo para mim mesmo, para minha casa, para você e para a sua casa. Okay? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo, se você está buscando diariamente. Veja, Deus irá cumprir a parte dele se você fizer a sua parte, que é buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com coração dividido, certo? O que o texto fala? Quando me buscares de todo o coração, com inteireza de coração. Esse é meu desejo para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua casa esteja protegida por Deus e por você também. Que a graça do Senhor permaneça com você, que você tenha um sábado feliz, que você ao ir hoje à casa do Senhor, vá com o coração vibrante, dizendo, Senhor, eu amo o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim, por aquilo que o Senhor fez, pelo maravilhoso sacrifício de Jesus em meu favor, em favor da minha esposa, em favor dos meus filhos. Coloque hoje a sua família diante de Deus e diga para Deus assim, Senhor, eu me recuso a entrar no céu sozinho. Comigo vou eu e vai a minha casa. E eu garanto para você que Deus vai fazer a parte dele. O Senhor vai te abençoar, vai abençoar a sua casa ricamente. Um abraço, que o Senhor te abençoe. Pastor Gomide, que mensagem poderosa. Eu anotei Amém, que Deus seja louvado. os 3 P's aqui, né? Essa é uma mensagem que a gente fala muito aqui, né? Sobre ser provedor, ser o protetor e ser o pastor, porque são atribuições que Deus colocou sobre nós como homens, né? Pastor, eu quero abrir aqui para que, se o pastor puder, mais alguns minutinhos, para a gente, de repente, se alguém tem alguma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta ao pastor. Pois não. A pergunta é a seguinte: ao que o pastor acredita a condição atual dos homens? Eu imagino que, obviamente, que não é uma resposta, mas por que nós temos visto hoje tantos homens omissos? Por que a omissão, e eu enxergo
e como eu trabalho com homens e eu converso muito e eu tenho recebido muitas mensagens de esposas, de mulheres, dizendo assim, Etilibre, conversa com meu marido, chama ele para vir para o culto, manda o link para o meu marido, eu mando links nos grupos aí, as mulheres estão mandando para os seus maridos e dizendo assim, senta aqui e assiste, senta aqui e faz. Então eu percebo que há uma omissão por parte dos homens. Ao que o pastor acredita, ou quais são os porquês de nós vermos hoje uma geração de homens tão omissos nas suas responsabilidades? Olha, Atilibre, uma das questões é que você já ouviu falar na síndrome do sapo fervido? Você colocar o sapo na água quente, ele vai pular fora. Mas você consegue cozinhar um sapo se você coloca a água na temperatura ideal, porque o sapo é um pecilotérmico, ok? Ele vai se adaptando à temperatura da água, então ele vai ali, ele vai, tá confortável, vai subindo um pouquinho, ele não vai sentindo, daí a pouco ele está morto, fervido. Satanás está atacando a sociedade, a estrutura da sociedade. É homem querendo ser mulher, é mulher querendo ser homem. Não, é a diminuição da figura masculina paterna desse provedor. Está atacando de todos os lados. Isso já vem de um tempo, de filmes, novelas e desenhos animados. Veja, antes de eu me casar, quando eu morava com a Angélica, nós decidimos uma coisa: não vai entrar televisão na nossa casa. Nós nunca tivemos televisão, ok? Nunca tivemos. E hoje isso se aplica à internet. Meus filhos assistem. Eu sou o responsável dentro da minha casa, mas seus filhos têm 21 e 18. A responsabilidade é minha de alertar e de fazer. Veja, já há algumas décadas, Satanás vem atacando a estrutura familiar, colocando no homem essa figura relapsa. Olha pela vestimenta, você que lida com questão de moda evangélica, certo? Tem alguns homens que quando você olha por trás assim, você fica... Essa calça que ele está usando é comparado com as calças do mundo, ok? Eu não sou a favor de mulher usar algumas vestimentas que se assemelham ao homem, especialmente calças apertadas, onde ela mostra a curvatura do corpo, que a pessoa bate o olho, ok? Eu não sou a favor. Por que eu não sou a favor? Porque isso vai chamar a atenção. Mas alguns homens, eles se vestem às vezes... Isso daí é como é que é a palavra em português? Doutrinamento? É correta essa palavra? Aqui se fala indoctrinating. Um doutrinamento. Isso daí já vem há um tempo. Agora veja, se eu me alimento de todo esse lixo produzido por Hollywood, pelas novelas, pela Globo, pelo whatever, esses meios intencionais de doutrinamento, eu vou estar sendo fervido paulatinamente, como o sapo vai sendo fervido. Okay? Esse é um dos fatores. O segundo fator é que isso já vem passando de geração por geração, que as pessoas acham comum. Alguns homens, por exemplo, eles acham que a religião é a responsabilidade do líder da igreja ou do ancião. Não é responsabilidade, a responsabilidade primária é sua como homem. Okay? Quando Jesus voltar, ele não vai perguntar como é que foi o alimento que seu pastor deu para você lá na igreja. Ele vai perguntar onde estão os filhos que eu te confiei. Por que ele fala os filhos que eu te confiei? Ele não fala onde estão os seus filhos, porque os filhos não pertencem a você, pertencem a Deus. Você é apenas o cuidador, o mordomo. Por isso Deus fala, onde estão os filhos que eu te confiei? Ou seja, Deus está falando no texto, onde estão os meus filhos que eu te emprestei para educar. Então esse é um processo da mídia e que nós temos que recusar-nos, especialmente para quem tem crianças pequenas, de você se alimentar, de você dar aos outros. Eu filtro os filmes. Você não filtra nada. Eu não filtro nada. Nós não temos condições de filtrar. Não temos condições. Isso está na política, isso está na escola. A escola é um antro de doutrinamento. Você sabe disso. Ok? E vários outros aspectos. A estrutura econômica, a estrutura de liderança. Os líderes são execrados, eles são achincalhados, as pessoas destroem a figura do líder
fora e na igreja, isso tem desestruturado a sociedade. E nós precisamos ir numa via de contramão, intencionalmente, ok? Isso que eu ia falar, pastor, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Nós, como homens espirituais, nós somos a resistência. Nós precisamos ser a resistência a uma agenda satânica. E essa agenda Aham. satânica, ela vem desde o Éden, É desde antes do Éden, intencional. obviamente. É intencional, o inimigo ele quer destruir um lar. E Ellen White, se você ler o Lar Adventista, você vai ver um texto em que ela diz assim: todos se centralizam no pai. Toda a família se centraliza no pai. Nós, como homens, ela diz, nós somos o laço de união da família. Uhum. Então, eu poderia dizer que nós, como homens, somos o coração de um lar. E Satanás, ele vai ali, é ali que ele vai destruir, porque ele sabe que se ele derrubar o líder, se ele derrubar o protetor, ele tem acesso livre a essas casas, né? E eu acrescentaria uma coisa: ele é incansável e incessante, ele não para, ele não dá trégua, ele não dá trégua, e nós não podemos dar trégua. Alguns de Israel, eles lutavam a tal ponto que a espada grudava na mão. Eles não paravam. Se você está na guerra, você vai pôr a pistola de lado, a arma de lado, vai falar: uma trégua aqui, ninguém vai atirar em mim. Satanás está o tempo todo alvejando, 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 alvejando. E a nossa luta, batalha espiritual tem que ser ao mesmo tempo nos protegendo, buscando em Deus o escudo, o capacete, a espada, ok? É incansável, nós temos que estar incansáveis como Satanás não se cansa. E nesse aspecto a gente tem que, entre aspas, elogiá-lo, ok? São qualidades que ele tem que são invejáveis, de que persistência, 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 persistência. Espiritualmente nós temos que fazer a mesma coisa. Ele é persistente e ele é paciente. Tem coisas que Satanás, tem sementes que ele lança na vida de um homem e ele sabe que ele vai colher às vezes 2, 3 gerações, Aham, 4 gerações para frente, né? Então a gente uhum, precisa pensar que quando nós estamos aqui cuidando da nossa vida espiritual, da nossa casa, nós estamos protegendo não apenas a nós e aos nossos filhos, mas as futuras gerações, né? aham. Isso é muito sério, né? Muito sério. Queridos, eu quero abrir aqui, se alguém gostaria de fazer uma pergunta, dar uma contribuição, esse é o momento aqui para a gente poder aproveitar o pastor Gomide aí. Levon, quer falar, Levon? Eu queria dar meu testemunho aí com o pastor Gomide. O pastor Gomide, para mim, foi uma referência espiritual positiva demais. Amém, E amém. quando a senhora fala que uma família bem estruturada fala muito mais que muitos sermões, a família do pastor Gomide é essa família. Há muito tempo atrás, num momento que nós estava buscando bastante a Deus, e eu era o mais resistente de tomar algumas decisões, de fazer homeschooling e tal, Deus providenciou o pastor Gomide na nossa vida, e daquelas providências que a gente até nem entende. Quando nós vimos, ele estava dentro da nossa casa, ficou uma semana conosco lá, e depois da semana que nós conversamos, eu e o pastor Gomide conversamos bastante, eu disse, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E a gente tomou a decisão, e Deus tem nos abençoado, pastor Gomide, pela vida de vocês. Amém, Vocês Deus seja louvado. são referências. Quem não conhece, os meninos, o Jonathan, o Samuelzinho, são bênçãos. A Angélica é uma pessoa maravilhosa. Então, eu digo para vocês, o que o pastor falou hoje, ele não falou porque ele estudou, ele falou que ele vive. Ele vive isso. Deus seja É um, louvado. Amém. é um homem de Deus. E eu tenho o maior orgulho de ter uma amizade com o pastor Gomide, e ele continua sendo a minha referência. A gente sempre tem uma referência, né? Ele continua sendo uma referência na nossa vida, e a gente mudou bastante. E eu louvo a Deus pela amizade, pela vida do pastor Gomide. Ele fala com propriedade,
com sabedoria do que ele vive e não do que ele leu. E eu amo esse homem aí de coração mesmo. Amém. Deus seja louvado. A recíproca é verdadeira, viu? E eu nunca escondi de ninguém aqui que a minha referência sempre foi o Elevon. Então aí são os frutos dando mais frutos, pastor. É isso aí. Amém. Deus seja louvado. Né? Isso é lindo, é maravilhoso. Abraham, fala, amigão. Abre o seu áudio aí. Bom dia. Bom Pastor, dia. quem é meu próximo? Eu pergunto isto porque no dia a dia, no trabalho, é muito difícil. Na sua opinião, quem é meu próximo, pastor? Todas as pessoas que nos cercam são nossos próximos. O próximo mais próximo é o nosso cônjuge, daí os filhos, ok? A nossa igreja, os membros que nos cercam são nosso próximo. Os seus companheiros de trabalho são o seu próximo. As pessoas que você não conhece na rua são o seu próximo. Deus sempre nos colocará em contato com pessoas com as quais nós devemos testemunhar da palavra de Deus em nossa vida. As pessoas são nossos próximos. Eu não posso simplesmente dizer assim, bom, aqui eu estou num lugar, por exemplo, eu viajo às vezes, ok? Eu tenho que viajar para dar uma palestra. Eu estou num lugar sozinho. Eu tenho alguém que vai ser meu próximo ali. E que Satanás vai colocar em contato também e tentar me fazer dar um mau testemunho para macular a imagem do reino de Deus. E Deus, ao mesmo tempo, vai colocar diante de mim para que eu possa dividir o evangelho intencionalmente, entendeu? Então, o meu próximo é toda pessoa que me cerca, toda. Ah, esse aqui não tem nada a ver, a minha família imediata. Esses são meus primos, eles moram longe. Não. Hoje, com a internet, você pode fazer contato, dividir alguma coisa espiritual, mas especialmente o seu próximo mais íntimo é a sua esposa. E, por tabela, muitas outras pessoas, tá bom? É isso, Abraham. O Laércio levantou a mão. Laércio, fala aí. Bom dia a todos. Só Bom para dia. fazer um registro, hoje é meu primeiro encontro que eu participo, né? E muito feliz. Há algum tempo eu fui adicionado no grupo, ali estou acompanhando, mas não tinha participado ainda. E hoje, sem o relógio despertar às 4 da manhã, eu acordei e não dormi mais. Então, agradecer a Deus por toda a Amém. oportunidade, Que né? bom. E uma bênção, muito bom de estar com vocês aqui. Eu frequento a mesma igreja aqui do irmão Libindo Fernandes, que o irmão Cláudio aí pediu oração para o seu irmão em Brasília. Então, que Deus seja louvado e abençoe a vida de cada um que está aqui presente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, Laércio. Rinaldo, queria falar, Rinaldo? Fala aí. Sim, eu, assim como esse colega falou, eu também sou o primeiro dia que estou assistindo aqui. Fui convidado pelo meu irmão Eliezer, aqui de Caxias do Sul, da igreja Cidade Nova. Estou muito feliz por ter participado. Assim como o irmão também, eu acordei às 4 horas, ansioso para chegar esse momento. Eu estou muito feliz e acho que iniciativa como essas que você, a Tilíbio, né? Não pronunciei bem esse nome, mas essas são iniciativas maravilhosas que o pastor falou aí, que a gente, iniciativa brilhante da gente nos acordar cedo, ainda mais no Santo Sábado, e buscar o Senhor nesse quesito especialmente, e como irmãos, como pais, provedores, protetores e pastores, sacerdotes do lar. Eu achei tremenda essa iniciativa, estou muito feliz pelo Eliezer, meu amigo aqui de Caxias do Sul, ter me convidado, e eu estava ansioso, falei com a minha esposa, olha, eu vou participar de uma atividade muito legal, e espero uma de várias. Eu fiquei motivado, inclusive, para um dia a gente ter algo e que isso se multiplique, que essas atividades, iniciativas aí, e do pastor e de todos vocês aí, se multiplique. Isso é uma iniciativa tremenda. Nós precisamos mais desse tipo de atividade que a gente possa, de fato, fazer como o Josué falou. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Parabéns para todos vocês. Muito obrigado. Amém. Estou feliz. Quero estar aqui consistentemente com vocês todos os sábados nessa madrugada. Obrigado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, Rinaldo. Obrigado aí pelo seu testemunho. E saiba que estar aqui realmente é um privilégio. Esse grupo aqui já tem mais de 2 anos. Para honra e glória de Deus. Feliz de ter aí pessoas novas entrando aí. O Eliezer queria falar. Eliezer, levantou a mão aí. Fala, por favor.
Eliezer, nos ouve? Veja se tem que abrir o seu áudio. O Equilibre, o pessoal que entrou agora, se vocês quiserem assistir os anteriores, nós tivemos aí o pastor Josanã, tivemos pessoas maravilhosas. E vamos ter outros aí, né? Tem o pastor Fernando Iglesias, tem o pastor Arilton, vai ter um pessoal aí que vai nos ajudar. Manassés Queiroz. Isso, Manassés, no próximo, gente, acho, né? Todos os nossos encontros aqui são gravados, tá? Eles são gravados, eu coloco lá o link depois no grupo, no meu canal, eu deixo sempre a disponibilidade aí de todos os nossos encontros, então nós temos ali mais de 40 estudos ali, pelo menos, que nós já tivemos aqui e que foram gravados, estão disponibilizados, são mensagens poderosas da palavra de Deus falando para o homem, tá? Eliezer, conseguiu abrir o seu áudio aí? Fala, amigão. Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor Werley. Bom dia. Bom dia, Rinaldo, o irmão aqui que entrou e falou agora. Eu não ia falar, mas senti de falar rapidamente aqui. Achei obrigado pela oportunidade. Falando sobre referência, rapidamente aqui, tem alguns homens aqui do grupo que são minha referência para minha família, referência para mim como homem. E eu acho que mais ou menos uns 5 anos atrás, o pastor Werley esteve no IACS e a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho lá na casa da minha irmã, da Márcia. E tem alguns homens aqui, o Elevon, a gente conversou poucas vezes, mas é uma referência. O Davidson, que está aqui no grupo também, e o pastor Werley com a sua família aí. E outro que não está no grupo, mas eu gostaria de citar também, assim, é o Clênio. O Clênio é uma pessoa, assim, que eu tenho como referência. E eu gostaria só de... Conversei na época com o pastor Werley Gomide e gostaria de... Até estou um pouco emotivo, assim, de falar. Eu conversei com o pastor e já aproveito para pedir oração aqui pela minha família e em especial pela minha esposa. Eu estou há 10 anos como ancião da minha igreja, mas a minha esposa não é adventista. E depois daquilo que eu conversei com o pastor Werley, alguns 5 anos atrás, e eu falo como testemunho aqui, depois de lá, pastor Werley, não tem uma noite que a gente não faça o culto familiar, todas as noites, mesmo ela não sendo adventista. Amém, Deus seja louvado. E assim, mesmo em alguns momentos que eu não estou em Caxias, a trabalho em outra cidade, ela me liga e ela faz o culto, às vezes por telefone a gente faz junto, e eu sei que está no processo. Então, esse Deus grupo seja aqui louvado, mantenha-se firme. Tem me fortalecido. O irmão Rinaldo aqui, que entrou hoje, é uma força aqui de Caxias também, e a Ti Livre, eu vou conversar contigo no privado, nos próximos dias aí, a gente já conversou com o pastor, de a gente fazer um grupo de homens aqui em Caxias também, aí depois vou conversar com o Elevon para nos ajudar também, tá bom? Deus abençoe a todos. Davidson, um abraço aí, então uma referência para mim também, Davidson. Elevon, Deus abençoe, pastor Gomide, prazer falar contigo. Igualmente, Deus abençoe, muito obrigado. Deus seja louvado. Amém. Eliezer, isso é o grande objetivo desse grupo aqui, tá? É que a gente possa, de alguma forma, replicar isso aqui nas nossas igrejas. Veja, esse é um ministério que, infelizmente, o pastor Gomide está aqui, ele é um pastor, um líder da nossa igreja, e semana passada eu estava aqui com o pastor Josanã, e eu falei a mesma coisa ao pastor Josanã, falei, pastor, nós precisamos, como igreja, de alguma forma institucionalizar, organizar, para que nós tenhamos um ministério do homem realmente fortalecido, né? Eu sei que esse é um desafio, porque falar sobre homens, falar para homens, né, é um desafio principalmente para nós, líderes e pastores, porque realmente nós precisamos viver isso. Não, isso aqui não é algo que não dá para a gente falar da teoria, entendeu? A gente tem que falar daquilo que a gente está vivendo. É óbvio que todo mundo aqui está num processo, aprendendo, né, com os erros, com os acertos, mas nós precisamos falar sobre alguns assuntos que até então não estavam sendo falados. Então, Deus te abençoe, Eliezer. Eu me coloco à disposição para ajudar no que precisar, para que esse ministério possa ser fortalecido nas nossas igrejas, tá bom? Amém, o Diego queria falar, Diego. Bom dia, queridos, tudo bem? Saindo som? Bom dia.
eu confesso a vocês que eu estou muito feliz de ver o Laércio hoje junto aí. Eu convidei ele, né? É meu irmão de igreja aqui, meu patrão também, né? E um grande amigo. E tenho outros amigos que também fico feliz de ter certeza que aqui no grupo o Davidson é um cara que eu conheço há um tempo aqui, que está na fazenda, aqui perto aqui de Camaquã. O Felipe também é como se fosse um irmão de sangue para mim. Fiquei muito feliz de ouvir o testemunho do Eliezer. Ele pode ter certeza, Eliezer, tu está sendo uma bênção dentro do teu lar, para tua família, né? E o engraçado é que, assim, ó, eu confesso para vocês, eu estou muito cansado, eu estou com sono, e eu coloquei o relógio a despertar, porque eu pensei o seguinte: poxa, o pastor se disponibilizou lá dos Estados Unidos a trazer uma mensagem para nós, como que eu não vou levantar aqui, né? E aí eu E ele é acordei, 1 hora antes, né? indo entrar, eu não estava conseguindo entrar, daí eu comecei a orar, digo, Senhor, o que que deu aqui? Não consigo acessar o grupo, nem pela internet, nem pelo computador, nem pelo celular, né? E o relógio biológico, ele acorda, né? Mesmo que o despertador você coloque, então vale a pena, assim, sabe? Eu queria pedir duas coisas para vocês. Orarem por 2 crianças. Nós temos uma menininha que é um bebezinho, é neta de um ancião aqui da igreja, e está hospitalizada, né? Em Porto Alegre. É Valentina o nome dela. E um outro menininho que é coleguinha do meu filho na escola. Ele está com um problema muito sério num cisto é, na garganta, assim, afetou a voz dele, tudo, e a família, a gente está podendo testemunhar para essa família também, né? De que vocês olhem, é o Kennedy, Valentina e Kennedy. Ora para que Deus possa fazer um milagre na vida dessas 2 crianças. Obrigado, queridos. Legal. Estaremos em oração, Diego, por essas crianças também. Davidson, tá sorrindo aí, Davidson? Quer falar, Davidson? Não, Atilio, capaz, eu fico feliz de poder estar participando junto, né? A gente está numa atividade, aí já estamos acordados e estamos esperando o pessoal aí da missão, aí, os jovens a aparecer aqui para o lanche, para nós ir na igreja. Mas eu fico feliz, né, pelo pastor Gomide, fazia dias já que a gente não conversava, né? E por cada um aí, né, o Diego, né, vários que foram comentados, o Eliezer, a gente fica muito feliz. Né? Quanto tempo a gente já conhece, e que a gente possa, né, colocar em prática tudo aquilo que a gente tem escutado todos os sábados aqui, de cada pastor, de cada momento, e não esquecer de orar, né, uns pelos outros aqui, né. Eu acho que é importante, né, cada um aqui tem suas dificuldades, cada um precisa, né, e se nós nos unirmos, nós vamos cada um fortalecendo o outro, e assim a gente vai crescendo e ajudando, né, o nosso lar, né. Então, seria isso, né? Um abraço a todos aí. Amém. Obrigado, abraço, bom Davis. vê-lo. Eu vou pedir para o pastor Gomide. O Ari quer falar, Ari? Tu já ia encerrar, né? Mas não, pode falar, bem rapidinho, Tilibre. Que alegria ver e ouvir o pastor Gomide. Amém, Deus seja louvado. Pessoas como referências, como vocês têm falado aí para mim, o Levon, desde a nossa adolescência, Deus permitiu que a gente se encontrasse e tem sido... Eu sou muito chorão, sabe? Então, essas relações assim me emocionam muito. O Atilíbrio, o trabalho dele na igreja, com a nossa gente, com nossos membros aqui da igreja. O Davidson aí na Fazenda Maranata, também convive de tantos anos, tanto tempo. Eu fico assim muito feliz. E por outro lado, eu fico um pouco preocupado. Como será que os meus filhos me veem como pai e hoje meus netos, né, como vô? Que bom que esse encontro e essas orientações tivessem sido lá há 40 anos atrás. O meu filho mais velho está com 40 anos, mas eu fico feliz por vê-los. Eu tenho 3 filhos, o Felipe, a Luana e a Letícia, e vê-los ativos na igreja. A minha neta já com 11 anos, com 10 anos, preparou o primeiro sermão, já pregou na igreja, então, ativo sempre. Então, isso traz para a gente uma alegria que é imensurável, sabe? E agora, ver o trabalho que está sendo feito, e vocês que são pais, têm filhos ainda, crianças na infância e vem a adolescência aí,
é uma bênção inimaginável o que Deus tem permitido através do teu trabalho, Atilibre. E que Deus te mantenha, continue firme. Pastor, eu tenho minhas origens na colônia, e de tudo que você falou, tão maravilhoso, sabe, tem uma coisa que me chamou muita atenção, a hora que você falou um galo, comparando o pai como um galo. O que um galo no terreiro, o que ele faz? Sobrevoa um pássaro diferente ali próximo, um barulho diferente, que o galo faz? Ele dá um alerta. E os filhinhos, os pintinhos, correm tudo para próximo dele ou para próximo da mãe. A mãe abre as asas e... Então é a responsabilidade do pai e da mãe. O pai dá o alerta, dá esse grito para o momento que nós estamos vivendo e a forma que o inimigo tem atacado, né? Mas então que não precisa esperar atacar. Qualquer sinal, proteja, chame atenção, abrace, traga para junto de si. Que coisa maravilhosa essa manhã. Eu fico muito feliz. Daqui a um pouco eu tenho que pregar numa igreja aqui próxima, aqui em Parobé. Então eu pensei, assisto ou vou trabalhar o meu sermão novamente. Eu fiz Deus me permitiu as duas coisas. Trabalhar o meu sermão através do que eu ouvi aqui, que Deus fez em mim hoje, nesse momento, e também ouvir algo maravilhoso assim para continuar auxiliando, transmitindo aos meus filhos também. Deus continue abençoando muito a todos, as lideranças que estão aqui presentes, vocês de outras igrejas, de outras comunidades, a responsabilidade que temos dentro da nossa família, mas dentro dessa família maior, que é a família de Deus, as nossas igrejas. Um abraço a todos e um feliz e abençoado sábado. Amém. Amém. Obrigado, Ari, pelo seu testemunho aí. O Ari é uma das referências aí da nossa igreja também aqui no IACS. Queridos, nós vamos finalizar, o pastor Gomide vai orar para nós, e eu desde já agradeço a presença de cada um de vocês, já estendo aqui o convite para o próximo sábado, estarmos aqui, se não me falha a memória, o próximo sábado já vai ser o Manassés Queiroz, tá? Pastor Manassés Queiroz vai estar aqui conosco, nós vamos ter aí pastor Arilton, pastor Rafael, pastor Evandro, já tem muita gente agendada, e pastor Fernando Iglesias, tem muita gente agendada, então eu faço aqui um apelo, quando a gente manda ali no grupo o convite, espalhe esse convite, tá? Essa sala aqui cabe, eu até não sei quantas pessoas cabem aqui no Google Meet, mas cabe muita gente, tá? E quanto mais gente vier, melhor. E se a pessoa não assistiu, eu estou gravando tudo, então fica gravado, depois eu disponibilizo, vai compartilhando essas mensagens para chegar ao maior número de pessoas, tá? Esse é o tipo de mensagem que não pode ficar com a gente precisa compartilhar, tá bom? Pastor Gomide, mais uma vez obrigado, que Deus abençoe e continue abençoando o seu ministério aí frente a onde você tem trabalhado, mas de uma maneira especial, esse ministério que você tem exercido dentro da sua casa, como pai, como esposo, como líder e sacerdote. Ore para nós, pastor. Vamos orar. Nosso bondoso Pai, nós agradecemos ao Senhor a responsabilidade que o Senhor depositou sobre os nossos ombros. E nós queremos, Senhor, pela Tua força, pelo Teu poder, que o Senhor nos concede diariamente, assumir essa responsabilidade e viver conforme aquilo que o Senhor espera de cada um de nós enquanto pais, enquanto líderes espirituais da nossa casa. Ajuda-nos a decidirmos a cada minuto, assim como Josué decidiu que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Ajuda-nos, pois, Senhor, a decidirmos por nós mesmos, cada um individualmente, enquanto homens e pais. Quero rogar uma bênção especial sobre cada homem, sobre cada pai aqui deste grupo, das nossas igrejas, que eles sejam uma influência positiva na igreja onde o Senhor os colocou, que em especial eles sejam uma influência positiva na casa de cada um deles, que eles possam, ao assumir esse papel, receber o Espírito do Senhor, a força, o poder que o Senhor quer dar a cada dia a cada um deles.
Quero fazer um pedido especial pela Valentina, pelo Kennedy, pelos quais foram pedidos aqui oração, que o Senhor possa, enquanto médico dos médicos, depositar a mão curadora do Senhor sobre eles. Também quero pedir por todas as pessoas que foram mencionadas aqui, que estão com problemas de saúde, câncer e outros problemas. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor quer sanar, que o Senhor quer abençoar. E nós rogamos que a promessa do Senhor seja cumprida na vida de cada um pelos quais foi pedido aqui. Também em especial quero pedir pela esposa do Eliezer, que o Senhor derrame sobre ela o poder do Senhor, o Espírito do Senhor, que o exemplo e o esforço do Eliezer não possa, Senhor, passar sem surtir frutos na casa dele. Que ela se decida sem reservas a entregar o coração ao Senhor e que a bênção do Senhor seja derramada sobre o lar do Eliezer e a proteção do Senhor possa estar ali para que o inimigo não encontre oportunidades. Essas bênçãos também extensivamente eu peço pelos lares de cada um de nós aqui que participamos dessa reunião nesta manhã de sábado. Dá a tua bênção ao Ari pregar e aos demais que irão pregar nesse dia também, que o Senhor possa abrir o coração e a mente de cada membro que ouvirá a palavra do Senhor nesta manhã. Nós nos colocamos nas mãos do Senhor, nós agradecemos as misericórdias e as bênçãos do Senhor, as quais não merecemos. Nós nos colocamos nas mãos do Senhor, confiantes unicamente nos méritos e pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do qual oramos. Amém.